muito bem-vindos. Uma grande alegria aqui receber o Fernando. A Juliana, ela já vai entrar daqui a pouquinho, está tentando colocar ela aqui. E é para falar sobre um tema muito especial, né, Fernando? Que é direito penal e literatura. Olha, conseguiu. Olá, tudo bom? Conseguiu. Consegue me ouvir? Consigo. Está perfeito. Seja bem-vinda, Show de bola. Juliana, minha querida amiga. Eu estava Obrigada. apresentando aqui, né, falando que hoje a gente vai comentar sobre direito penal e literatura, que é um tema muito importante, essencial, né, na advocacia. É, Semana passada teve aquele seminário lá do IPDD, né, Fernando, e o Cacai ele deu uma palestra ali, e ele falou uma coisa que ele costuma até falar em muitas entrevistas, né, que quem está entrando agora no direito, quem está advogando, começando a advogar, o que é importante? Ler os clássicos, né? Leia os clássicos, leia poema, poesia, e se sobrar tempo, leia direito, né? Isso que ele fala. Porque antes de você ter uma formação técnica, você precisa ter uma formação humanista, né? Você precisa conhecer de arte, você precisa entender da alma humana, da mentalidade humana, da sociedade, né? Isso é muito essencial e hoje acho que isso vai ficar bem exposto aqui. E para falar desse tema, uma grande alegria receber aqui dois advogados, dois profissionais que eu admiro muito, respeito muito. O Fernando, ele já é da casa, né? Ele já fez uma live aqui sobre inteligência artificial, um professor da FEAP, um grande criminalista, um garantista, cara que pela carreira dele fala por ele, né? A própria carreira fala por ele. A Juliana é uma escritora, uma tributarista, uma das maiores escritoras aqui do nosso estado. Ela escreve sobre literatura fantástica, tem obras Eita, tudo gentil. premiadas. Juliana, eu tenho a alegria de conhecer ela desde o convênio, né, Juliana? E desde aquele Isso. tempo, já na redação, nas aulas Mais de de 10 redação, anos, né? já demonstrava ali o brilhantismo dela, como ela dominava a arte da escrita. É realmente uma das maiores escritoras que eu conheço. É sempre Obrigada. muito bom ler esses textos, Joey. E não tinha como falar de literatura sem falar com você aqui conosco, né? Então, se Obrigada. vocês quiserem complementar mais alguma coisa na apresentação, fiquem à vontade. Eu quero começar sempre aqui pela Juliana, Fernando, porque temos que ser cavalheiros, as primeiras damas, Ju, fica à Ah, vontade. bom, eu gostaria de agradecer a Milton pelo convite. Estou bastante feliz de estar aqui com vocês para discutir um tema que me agrada bastante. A literatura faz parte da minha vida tanto quanto a advocacia. Eu sou advogada, trabalho no escritório Fonseca Brasil Advogados, sou do departamento tributário e também de propriedade intelectual. Então eu acabo surfando nesse tema até mesmo em outras partes do meu cotidiano de trabalho, né? Que é uma parte um pouco mais jurídica, de fato, que envolve direitos autorais. Eu trabalho há 7 anos aqui no escritório Fonseca Brasil e eu posso dizer, assim, tem uma frase que eu gosto muito que não é uma frase necessariamente literária. Um dos meus mentores de vida, que é o Dr. Jean Cimei, ele comenta que é o seguinte: a literatura é linda, é arte, mas nada supera a vida. E aí, quando a gente pensa que a vida que a gente leva como advogado, ela se espelha muito na arte, na literatura, porque ela é produzida por humanos, efetivamente, nós notamos algumas nuances aí que certamente vão ser trabalhadas aqui na live. Então, eu agradeço o convite, admiro muito o seu trabalho. Eu te conheço realmente desde quando nós éramos aspirantes essa carreira jurídica, desde o convênio, de fato. Tu és musicista também, eu admiro muito a tua arte. Então, para mim é uma honra, e é uma honra conhecê-lo também, doutor Fernando. Obrigado. 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 Fernando, fica Posso? à vontade. Porra, valeu. Bom, Juliana, Hamilton, eu quero agradecer por esse espaço. Porra, é sempre um prazer conversar com gente bacana, gente inteligente. Eu sou professor universitário, então eu tenho o privilégio de trocar ideia com pessoas maravilhosas todo dia. E na advocacia, porra, meu irmão, é fantástico, porque a gente tem condições de operacionalizar toda essa, digamos assim, toda essa gama, né, de repertórios e conhecimentos que a gente vai adquirindo ao longo do caminho. Eu queria pegar, inclusive, Hamilton,
um gancho da tua fala, dizer que eu realmente dispenso assim, as minhas apresentações, porque eu acho que o grande protagonista aqui realmente é o fato da gente ter uma escritora conosco, né, Milton? Com Isso certeza. não é muito comum Estamos com uma no campo celebridade do aqui. direito. E assim, eu queria começar dando uma notícia. Nós Sim. estamos, agora eu sou, como o Hamilton já falou, sou professor universitário, professor do curso da FABEL, e nós estamos em parceria com alguns amigos, ainda não está nada fechado, mas eu quero dizer para os alunos que depois vão assistir essa live, ou que estão aqui presentes, que nós estamos tentando organizar o primeiro sarau jurídico literário da Olha, Universidade, da Faculdade de Belém, tá? Essa é uma tu és iniciativa que professor da nasceu. Fabel, né? Eu sou professor da FABEL. Eu estudei lá. Ótimo, Juliana, ótimo. Essa Já iniciativa tô me começou. sentindo em casa contigo. Pronto. Essa iniciativa começou a partir de um testemunho pessoal que foi muito interessante. Eu estava dando aula de direito penal, e eu vou ser muito breve nessa consideração, apenas para fazer a deferência. Estava dando aula de direito penal, e no final da aula um aluno chega comigo e diz assim: professor, posso lhe mostrar uma coisa? Aí eu, relutantemente, falei: opa, pode. Ele abriu a mochila e puxou um livro de lá de dentro. E me entregou esse livro na mão. Falei: o que é isso? Falou: olha, professor, isso aqui é o meu primeiro livro publicado. O nome do livro, As Nereidas, do autor Rafael Rocha. E eu falei: pô, Nereidas por quê? Ele falou: professor, lendo a Odisseia de Homero, eu percebi que havia ali musas que eram mencionadas por ele, né? Musas do Mar Salgado que eram mencionadas por ele, e que essas personagens não eram desenvolvidas na obra. E eu fiquei fascinado, fiquei apaixonado por essas personagens. Então eu decidi fazer um elogio a elas. E esse elogio me veio na forma de versos. Leia os meus versos. Aí eu falei: tá bom, porra. É uma coisa que eu nunca tinha compartilhado com ninguém na sala de aula, o fato de eu gostar de poesia. E comecei a ler os versos. E olha, Juliana, um trabalho magnífico. Sabe? Sem preguiças, sem caminhos fáceis. Realmente boa poesia. Bons versos. E aí aquilo me instalou para como as pessoas que estão envolvidas no fenômeno jurídico, elas têm uma sede de cultura muito grande. Os profissionais do direito, eles bebem da cultura e às vezes nós não voltamos para a cultura. E a cultura, ela é um dado muito necessário na advocacia, ela é um dado muito necessário no direito. O Cacai, Hamilton, sempre falava isso, e aqui é o gancho, ele sempre falava que a gente tem que ler os clássicos, etc, etc. Eu vou usar uma frase de um criminalista que eu vi aqui no estado do Pará, e que tu conhece muito bem, que é o Lucas. Lucas uma vez me disse, logo nos meus primeiros dias de advocacia, que advogar não é sobre lei. Advogar é sobre gente. Uhum. Isso mesmo. Ninguém ensina melhor sobre gente, sobre afetos humanos básicos, do que a literatura. Então tá mais do que na hora da gente começar a reunir a comunidade jurídica, a comunidade acadêmica do estado do Pará, para botar na mesa de novo a poesia, a arte, a literatura, a música, as humanidades. Entenderam? Eu acho que esse é o grande Perfeito. ponto que eu tinha para fazer. Mas, enfim, Milton, Sensacional. Excelente. Meus amigos, Que só. iniciativa incrível. Parabéns, viu? obrigado. Não, com certeza, eu não sabia também. É bom que já está divulgando aqui, né, em primeira mão. Exatamente, é em primeira mão já. Estamos com Todos lá poupança. Ah, também. e olha, é bom até entrar em contato com a Academia Paraense de Letras, porque lá muitos dos nossos acadêmicos, eles são juristas. São os nossos Então, anda lado a signatários. lado. O professor Exatamente. Ivanildo, né? O professor Ivanildo, acho que ele está É, falando. Criminalista. exatamente. Exatamente. A própria OAB, ela promove todos os anos um concurso de poesias, né? Então, É, está alinhado realmente com o evento que vocês estão organizando. É muito legal. o Edivaldo, né, Fernando? Promotor de justiça e membro lá do grupo do Garantismo, é poeta também, né? Tem obras de poesia publicadas. Então, realmente, o que tu falou está totalmente correto. Quem atua no direito, né, realmente tem esse acervo cultural e a gente tem que explorar isso também, né? Bem, só agradecer aqui, ó, o pessoal está entrando, hoje está uma audiência bacana. Já vi aqui a doutora Bruna, Alan Saraiva, Eduardo Gouveia, o Eduardo também, um colega aqui da arte. A gente vai fazer no futuro aí uma live sobre direito de cinema. Acho que vai ser um debate bem Excelente, muito legal, bom. Tem muito o que dizer também. dando spoiler. Né?
E, bem, pessoal, para começar, qual que é a ideia que eu tive aqui? Eu até passei já para os colegas, né? A ideia é nós indicarmos aqui uma obra que tenha tido um impacto, que tenha provocado alguma reflexão para a gente dentro da nossa área. Essa foi a minha sugestão, né? Mas vocês também fiquem livres, se vocês quiserem comentar de literatura de alguma outra forma. E eu queria começar pela Juliana. pra- Eu só queria solicitar para ti, Fernando, quando ela for falar, para te colocar no mudo, que eu acho que está saindo um eco aí do teu vídeo. Só para não atrapalhar ela, tá bom? Mas é isso. Mas a ideia, na verdade, é fazer um bate-papo aqui. Então, se quiser interferir também, complementar alguma coisa, fica à vontade. A Juliana, fica à vontade, que você Obrigada. Bom, falar. pessoal, na verdade, quando você comentou comigo sobre a possibilidade de falar, né, sobre livros e pensar, né, nas narrativas conjuntamente a institutos jurídicos, o primeiro que veio à minha cabeça foi um livro super clássico, assim, que todo mundo em algum momento vai te indicar na faculdade de Direito, que é O Processo, do Franz Kafka, né? E eu pensei também, fiquei catando outros exemplos, porque eu vi que você e o professor Fernando, o doutor Fernando, estavam pensando mais ou menos em duas obras, três obras para falar. E aí eu pensei, bom, eu vou falar um pouquinho sobre o processo, né, quais foram os sentimentos que me causaram quando eu li o livro, e como eu, que advogo já há 7 anos, entendo e vejo ah, como referências no meu próprio dia a dia, né? Depois eu pensei, mas caramba, quando eu falo de processo, eu estou falando sobre um aspecto do direito, que já é, né, o pós, né, depois do que acontece de fato, o que gera o direito e as garantias das pessoas. Então, pensei, bom, talvez eu tenha que andar um pouco para trás. E aí, fui atrás da minha lista de livros lá no Goodreads, e aí eu vi O Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que fala sobre liberdade. Eu acho que combina muito com vocês. Vocês são criminalistas, então eu imaginei que trazer um pouco do que acontece nesse mundo distópico pudesse funcionar em termos de bate-papo. E por fim, por mais que eu concorde muito com a ideia de que nós precisamos ler os clássicos, porque são clássicos devido ao motivo, né? Eles trazem temas, temas que vão repercutir na nossa vida, seja como advogados, como juristas, mas principalmente enquanto pessoas, né? Então, os clássicos eles atingem onde dói, normalmente. E normalmente são pioneiros nisso. Então, é justo que nós falemos sobre os clássicos. Só que eu pensei, bom, eu sou escritora. Eu sou uma autora que não estou morta. E nenhuma das minhas obras virou um clássico. Então eu pensei, bom, vou tentar ir atrás de algum autor contemporâneo. Eu estava acabando de ler Fortunato Poeira, que é uma ficção científica que tem traços de agro-cyberpunk. Vou explicar depois do que se trata esse subgênero da ficção científica. E eu pensei, bom, o Fortunato Poeira ele tem várias temáticas interessantes, é super divertido, e ele traz só um pouquinho do que a gente entende de burocracia no dia a dia, né? Então, eu vou falar sobre essas três obras. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler alguma delas. Quem está acompanhando a live também fica à vontade para fazer comentários sobre as obras. E acho que eu vou começar pelo segundo. Vou começar pelo Admirável Mundo Novo. É uma das minhas distopias favoritas. Acredito que das três distopias clássicas, que são 1984, Fahrenheit 451 e Admirável Mundo Novo, ela é a minha favorita. Talvez porque ela seja realmente muito humana e ela trabalhe os personagens de uma maneira diferente das outras. No 1984 e no Fahrenheit, o que eu sinto na narrativa é um governo mais ditatorial e vigilante, principalmente em 1984, né? Onde a gente tem o Big Brother analisando o passo a passo das pessoas, aquele sistema panóptico. E no Fahrenheit, aquela perseguição à arte. Tanto que tem a famosa cena da queima dos livros, né? Só que o Admirável Mundo Novo, não. Ele é uma ditadura muito mais suave. É uma ditadura que não parece ser uma ditadura. Ela é o que a gente poderia dizer que, na verdade, é só um regime governamental. É um regime governamental que dá certo porque está todo mundo muito bem. E é esse o grande problema. Tem um personagem que ele tem uma frase, deixa eu ver se eu anotei aqui, que é um dos controladores. Como é esse mundo, na verdade? Eu vou começar do zero.
Nesse mundo distópico, as pessoas elas são reunidas em sociedades que precisam seguir um certo rito. Eles acordam, tomam uma pílula e passam o dia todo bem, curtindo a vida. E é isso. Curtindo a vida, seguindo, não diria o catálogo, mas seguindo o cronograma que o governo oferece. E ninguém reclama de nada. Eles têm alguns pacificadores ou controladores, dependendo da tradução. E um deles me chamou a atenção numa frase, que foi o. Não sei qual é o nome dele, Mustafa Amound. Ele fala que as pessoas são felizes. Elas obtêm o que querem e nunca querem o que não podem ter. E por que que ele diz isso? É porque as pessoas são extremamente mansas, e elas são mansas por um motivo. Elas tomam essa pílula, que é oferecida pelo governo, e elas agem exatamente como o governo quer, seguindo todo aquele rito, aquele cronograma dele, e elas não têm liberdade de escolha. Elas só acordam, tomam a pílula e fingem que tá tudo bem, porque na cabeça delas está. Então a gente enfrenta no Admirável Mundo Novo questões muito, muito profundas sobre liberdade, sobre bioética, que é um tema bastante comum hoje em dia também. Quais são os limites da ética quando se quer interferir na vida humana, né? A gente tem vários exemplos hoje em dia, a gente poderia comentar. E acho que trazer um pouco do que essa distopia nos faz repensar nas nossas próprias posições, né? Nas nossas próprias escolhas de governo nesse sentido, né? Às vezes parece que está tudo bem e não está, na verdade. É só um governo mais manso, mas no fundo ele está seguindo aí uma manipulação, se utilizando aí de outros meios para conseguir levar as pessoas a um determinado caminho que eles escolhem seguindo o roteiro deles. Então, O Admirável Mundo Novo, ele é um livro para incomodar mesmo. Vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo? Não, nunca li. É bacana essa live que a gente até recebe aqui umas dicas de leitura, né? Uma sinopse assim bacana. É, vou até atrás depois desse. Mas eu conheço o autor, é o Bradbury, O né? Huxley. Não, o Bradbury, ele é o do Fahrenheit. De Fahrenheit, ah, tá. Isso. Não, esse aí também é muito bom. A É ficção muito bom, científica, eu acho também gosto. que a ficção científica ela é bacana por causa disso, né? Essas distopias que são criadas, porque são possibilidades, pegam temas que a gente vê hoje e vão elevando até o máximo grau possível e exagera tanto que a gente consegue ver de um modo mais crítico coisas que já estão acontecendo na nossa realidade, né? Nossa, é verdade, tu comentaste um ponto interessante, porque na época que os autores distópicos clássicos, essa trilogia que eu mencionei, divulgaram os livros, eles não faziam ideia de que tudo aquilo iria acontecer tão rápido, né? E tudo que foi exposto nos livros, tudo que foi escrito, vem acontecendo paulatinamente, né? Nos países e no mundo. Então é, ao mesmo tempo assustador, mas eu imagino que eles naquela época, não sei se todos estão vivos, mas se estivessem, estariam assustados. Eu estaria Questão assustada. esse 1984 que tu comentou também, né? Se tem uma obra mais atual do que essa, é uma obra muito Nossa, debatida, muito citada. A questão do panóptico digital. Hoje, em todo lugar, nós somos observados de algum jeito, e os mecanismos de fiscalização e até investigação criminal, né, que a gente até trazendo aqui um pouco para o nosso lado, o Estado ele tem um poder de controle sobre o indivíduo hoje que ele nunca teve na história da humanidade, né? Então, então também é uma obra interessante nesse sentido, né? Pode continuar, Gil. Se o sem Fernando quiser dúvida. comentar alguma coisa também. Desculpa que eu estava abrindo o microfone. Assim, Ah, algumas coisas que eu acho importante a gente falar, inclusive, né, sobre a questão da ficção científica, a partir, inclusive, ali dos textos do Asimov, é o seguinte: a ficção científica, ela é um falar por detrás de uma cortina. Às vezes, o debate intergeracional, ele não tem como ser feito naquela literatura mundana que a gente está acostumado, né? Por exemplo, você falar sobre um debate geracional muito forte do um porvir, pegando uma obra, por exemplo, do Nelson Rodrigues, porra, tu não vai conseguir, meu. Aquilo ali, aquele cara tá preocupado com o quê? Ele tá preocupado com afetos, ele tá preocupado com a sexualidade, ele tá preocupado com o dia a dia, com o cotidiano. A ficção científica, ela é um falar intergeracional, ela é um falar por detrás desses panos.
né? O que o autor ele está projetando, o que o autor ele está avaliando, é algo que está no debate intergeracional, é o está por vir, é o está para acontecer. Vou te dar um exemplo de como essa literatura intergeracional ela é curiosa, né? Ela chama atenção. A gente não sabe o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se é a arte que nos condiciona ou se nós condicionamos a arte. Mas essa questão do 1984, o 1984 coloca o Big Brother como se ele fosse, né, um mecanismo de vigilância a serviço do Estado, quando na verdade nós estamos delegando os nossos dados, a nossa vida, a nossa rotina para Big Techs, irmão. São empresas de natureza particular. É verdade, isso mesmo. O que essas Big Techs fazem é passar os nossos dados, e aqui vai já a primeira mensagem como criminalista. O que as Big Techs fazem é passar os nossos dados para o Estado, quando o Estado assim o exige, inclusive para fins de investigação criminal. Daí porque nós tivemos aquela luta ferrenha da advocacia quando houve aquele debate no Supremo Tribunal Federal a respeito do VPN, entendeu? Porque o que nós estamos lidando não é com um Big Brother público, porra, que segue padrões éticos, legais, estabelecidos para o serviço público, mas que estão sendo realizados, uma vigilância que está sendo realizada a partir de parâmetros nebulosos, né, de critérios obscuros de empresas privadas. Meu. Então isso é um exemplo claro, né, da vida imitando a arte. Eu não sei, talvez da arte imitando a vida, mas a questão é que esse debate está posto, esse debate ele foi visualizado, né? Ele foi visualizado no 1984, né? Assim como outros debates do Fahrenheit, né, 451, que, para quem não sabe, tá, que fica aqui essa informação, para quem não sabe, o Ray Bradbury, ele colocou justamente esse título porque é o momento da queima do papel. Fahrenheit 451 é o momento que o papel queima. Isso mesmo. E nós estamos fazendo isso, nós estamos livrando cada vez mais do que o livro como símbolo representa para a gente, entendeu? O papel ele não é apenas um mecanismo de leitura, ele é um símbolo intergeracional do conhecimento. E a nossa sociedade ela tem caminhado a passos largos para uma, digamos assim, eu não quero aqui parecer, digamos assim, eu não quero parecer um vanguardista, um elitista. Oi, amiga. Acho que tem um problema aqui de internet. Não, a live caiu, na verdade. Ah, foi? Caiu Nossa. pra mim também, foi. Eita. Foi. Deu um problema, mas eu já tô colocando aqui o Fernando Porque de quando novo. chove, a internet deixa de funcionar aqui em Belém. É impressionante. A gente cortou justo quando o Fernando estava dando um discurso incrível sobre. Estava muito bom, realmente. Salvaste o vídeo? Pior que não, olha. Ah, não acredito. Vai ficar só a partir de agora. O resto se perdeu no tempo como lágrimas na chuva. Parafraseando. Ai, que pena. Estava muito bom ouvi-lo. Mas assim, enquanto o Fernando não consegue entrar, estou colocando aqui, tu pode já começar seguir, né? A tua... pode seguir. Pode comentar a segunda obra que tu disse que trouxe duas, né? Eu ia deixar para falar sobre a outra ficção científica no final, né? Porque é mais uma resenha literária do que efetivamente jurídica. Mas o Processo, do Franz Kafka, é um clássico que, em algum momento, algum professor de direito processual civil vai te indicar na faculdade, provavelmente. Para quem for estudante aqui. Ah, olha, o Fernando voltou. E o pessoal? Nossa, eu tava comentando com o Hamilton, caiu no melhor momento, assim. O discurso tava lindo. Pra mim, caiu na parte da queima do papel, do Fahrenheit 451. A live caiu, acho que você tava denunciando aí eu acho que foi de propósito. Né? Compartilhamento exatamente, que o algoritmo não gostou curiosamente, de ti. Nunca tinha acontecido isso, olha. A live caiu do nada. Isso é uma pergunta interessante. Que é literária, inclusive. Será? Será que foi o Big Brother? Acho que foi bem metalinguístico isso que aconteceu aqui. Ele denunciando as Big Techs e a live caindo. Eu não sei se tu lembra de onde tu parou, Fernando, mas pode continuar. Eu tava dizendo, né, que a vida imita a arte, e a gente percebe na literatura da ficção científica um debate intergeracional muito, muito firme.
muito profundo, né? Porque, como eu estava dizendo, são autores que eles estão, de certa maneira, projetando algo que a nossa geração, né, dentro da perspectiva mundana que nós temos, não consegue enxergar. Como foi o caso, né, do 1984, do Fahrenheit 451, do Admirável Mundo Novo, do Huxley. E estava falando, né, porra, que, de certa maneira, o 1984 previu o Big Brother, mas previu como sendo algo público. E, na verdade, está vindo do privado. Né? Exatamente. O Bradbury, né, o Ray, ele trata sobre essa questão da, do abandono progressivo da literatura, do movimento de proibição da literatura, mas a grande verdade é que o Estado, nós não chegamos num ponto em que o Estado está retirando isso da gente, nós estamos entregando voluntariamente o É verdade. conhecimento, nós estamos deixando de lado voluntariamente o conhecimento. É importante falar de dados aqui, galera. Nós temos É hoje uma verdade. geração, né, segundo o próprio IBGE, que não faz questão de ter acesso aos processos de educação formal. Né? Você pega hoje uma geração que, muito motivada pelo exibicionismo das redes sociais, acredita que fazer dinheiro é você virar um influenciador digital. E faz mesmo, cá pra nós, faz mesmo. E, sabe, é uma profissão, é uma forma de ver, mas vejam, o valor agregado do conhecimento, ele tem perdido espaço no mercado. Essa que é a grande verdade. Nós temos uma geração que cada vez menos consegue enxergar, digamos assim, um valor mercadológico agregado no acúmulo, né, enciclopédico, por exemplo, de conhecimento. Então, realmente não é uma coisa que a gente costuma ver. Eu queria, para finalizar, citar dados do que eu estou falando. Eu tive acesso, inclusive, Juliana, a um vídeo muito preocupante de um perfil especializado na parte de literatura aqui dentro do Instagram, e tenho que confessar que não sou um grande amante de literatura, eu sou um grande amante de poesia. Mas eu fiquei muito, muito tocado com uma informação que foi passada, né, pelo canal, que depois, quem quiser, pode me mandar mensagem no privado que eu aponto o arroba, falando sobre quais foram os livros mais adquiridos no ano de 2023 aqui no Brasil. E o número um, foram livros de colorir. Foi. Todos. Isso mesmo. Uhum. Aham. E, Foi isso mesmo. e os outros que vêm a seguir são literaturas diretamente relacionadas à autoajuda. Se não a autoajuda comportamental, autoajuda financeira. Ganhe dinheiro rápido. Construa patrimônio num piscar de olhos. É isso que a nossa geração... Não há mais aquele cuidado, sabe, aquele prazer no processo. A nossa geração, ela tem visto muito resultado, mas não tem visto o prazer do processo que é você construir. Eu digo isso, e para realmente finalizar aqui, porque eu quero ver escritora, pô. O advogado quer ver escritora. Mas é o seguinte, A escritora tá gostando de te ouvir. a grande verdade, meus amigos, é que nós estamos de um jeito em que nós temos que ter cuidado com a inteligência artificial. Eu falei na última live e quero reforçar esse ponto aqui. As pessoas estão acreditando que a inteligência artificial ela é capaz de substituir o ofício criativo do advogado. Nada substitui o ofício criativo do advogado. A inteligência artificial ela é uma ferramenta. É uma ferramenta de metadados que, quando muito bem utilizada, ela pode potencializar o teu processo argumentativo. Mas, é preciso ter toda uma base. Essa base leva tempo para construir. Tem que ler, tem que estudar, tem que buscar se especializar. Ah, mas, porra, Fernando, eu não gosto de literatura. Mas leia, meu. Eu não gosto de política, leia. E essas ferramentas, elas vão estar à tua disposição para melhorar o teu cabedal argumentativo. Mas ela não pode jamais fazer o trabalho por você, e isso está sendo vendido. Cursos e cursos e cursos, como a inteligência artificial vai fazer o seu trabalho no escritório. Porra, não vai fazer, cara. O ofício criativo, o ser criativo, é o que nos define como ser humano. E aqui eu quero lembrar algo que não é muito literatura, mas é. O Harari, porra. No Sapiens ele fala muito bem isso. O que nos definiu como espécie caminhante única no planeta Terra em relação a todos os outros gêneros humanos que foram extintos, Neandertais, Homo erectus, Homo habilis, o diabo foi o fato de que, diferente deles, nós somos criativos, criamos um mundo em que vivemos. E não tem como ser criativo, não tem como você criar, não tem como você elaborar a partir
Do nada, meu. Tu precisa ter alguma base, precisa ter algum conhecimento adquirido, uma leitura, um background. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar. E aqui eu já passo realmente, porque eu até me estendi. Foi mal, galera. Não, e É sempre bom te ouvir. mais do que a advocacia, né, Fernando? Essa crise de possibilidade de usurpar o papel criativo que tu está comentou muito bem aqui, é um discurso contundente, né? Vai ficar para a posteridade, mas não só a advocacia, mas qualquer hoje atividade intelectual, inclusive a do escritor, né? A Juliana vai saber falar. Mas assim, eu lembro que Eu não ia entrar nesse mérito, mas eu vi o Fernando falando, me fez lembrar de algumas coisas aí, realmente. Não, teve uma trend há um tempo atrás que foi da questão lá do Estúdio Ghibli, né? O pessoal estava fazendo foto no estilo do Estúdio Ghibli. E isso aí gerou todo um debate sobre qual que apropriação, né? para onde que está indo, né? O trabalho também, né? O trabalho desses artistas que estão sendo replicados aqui facilmente em uma inteligência artificial. E como é que isso vai estar daqui a 10 anos? Né? Como é que isso vai estar no futuro? Isso é algo muito arriscado mesmo. Isso é uma questão, mas que, a meu ver, eu concordo com o Fernando. Eu acho que não é cabível, não é possível substituir. A inteligência artificial não consegue, não tem aptidão para substituir na integralidade daquilo que o ser humano faz. Ele pode até emular, pode pegar, absorver do acervo de dados que ela tem para tentar emular aquilo que o ser humano faz, mas nunca vai ter o mesmo nível de criatividade. Né? É muito, muito importante esse teu discurso aí, Fernando. Agora eu só queria fazer uma pergunta. Queria fazer uma pergunta aqui sobre o rumo da live, na verdade. É que a Juliana falou que ela queria deixar o comentário dela sobre o Kafka para o final. Era isso, Juliana? Não, na verdade eu ia deixar, mas pensando bem, talvez não dê tempo para falar sobre o Fortunato Poeira, que na verdade é mais divertido do que efetivamente jurídico, então eu posso deixar para falar em uma live de literatura mesmo. Fica à vontade, que se tu tiver tempo, o que eu ia sugerir é do Fernando falar o dele agora, até porque o Fernando, daqui a pouco ele vai estar numa sala de aula, né? Daqui a pouco ele vai estar dando aula, então até para adiantar o teu lado, Fernando, se precisar sair, aí depois a Juliana pode se divertir aqui na live que o espaço é dela. Pode ser? Cara, eu quero deixar uma sugestão, mas eu queria antes fazer uma provocação. Olha aí, sabe? Faz esse negócio vai ficar gravado, Milton, porque é o seguinte, é polêmico isso, mas também não é tão polêmico assim. Vejam, eu queria discutir com os colegas rapidamente o que se pode entender por literatura. Esse é um termo amplo, galera. Esse é um termo amplo. E ele está em movimento. O que nós entendemos como arte não é algo monolítico. É algo que evolui. É algo que está sempre caminhando. Eu tive, de novo, acesso a uma fala de um influenciador digital, ator da Globo, uma pessoa que realmente tem uma projeção grande durante... Eu acho que é um novo formato de podcast. Ele senta aqui com outro ator e eles começam a debater questões ali do cotidiano. E a fala é o seguinte: olha, eu não consigo entender esses adultos que leem gibi. Eu acho que isso é uma infantilização. Não. Isso é sério, Juliana, eu juro. Deixa eu até mutar aqui, porque eu vou fazer cada... Isso é sério, isso é sério. Eu queria pegar o meu ponto a partir daí. Porque o que eu vou recomendar não tem nada a ver com o que vocês estão acostumados com matéria de literatura. Eu não vou recomendar, por exemplo, aqui um Machado. Eu não vou recomendar, por exemplo, aqui um Nelson Rodrigues. Eu não vou recomendar aqui um Homero. Não. Eu vou recomendar algo que eu reputo como literatura, e literatura muito boa, Hamilton. Eu vou recomendar uma novela gráfica. Eu vou recomendar um gibi. Deixa eu só te cortar rapidinho aqui. Eu queria só fazer um parênteses nessa tua fala, que eu acho que vai preparar aí. Porque por que eu chamei o Fernando aqui hoje, né? Porque a gente foi dar uma aula, na verdade a gente foi orientar a TCC, não foi lá na FEAP. E aí a gente saiu depois, foi jantar, né? E a gente veio no caminho conversando, e aí eu disse que o Fernando é um aficionado por quadrinho também, né, Fernando? Hoje eu também sou, a Juliana já sabe, o Fala Amor é um
meu escritor favorito de HQ. Né? E por coincidência, a obra dele é a tua favorita também, né? Que é do Inferno. E a gente chega na nona arte, né? Que é a arte dos quadrinhos. E eu concordo totalmente. O Fernando, ele tem um conhecimento, ele começou a falar de umas obras também muito instigantes, muito interessantes, e que não estão em livro, né? Não estão em quadrinhos, estão em graphic novels, né? Que falam, as novelas gráficas, como tu bem disse, e que também tem contribuído bastante, assim, em várias discussões, inclusive jurídicas, né? Podemos estar dentro para poder te apresentar melhor agora nesse campo, né, dos quadrinhos. Fica à vontade. Eu quero pegar esse contexto, mano, e eu quero dizer para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que nos ouvirão em seguida. Gente, quadrinhos também é arte. Quadrinho também é literatura. E pode ser excelente literatura. Eu vou deixar aqui uma novela gráfica que eu reputo ser indispensável na biblioteca de um criminalista. O nome da obra é Salem, do Thomas Gilbert. Ela foi publicada pela editora... Poxa, me fugiu agora. Não é a Veneta. Me fugiu agora o nome da editora. Eu não vou arriscar para não fazer justiça ao grupo editorial que publicou esse quadrinho. E me permitam dizer, Salem é uma obra que retrata de modo ficcional, porém também documentado, os acontecimentos que levaram até os eventos que ficaram conhecidos como as Bruxas de Salem. Para quem não sabe, o Thomas Gilbert, ele era um ilustrador, ele era um animador do estúdio Disney. E um belo dia, ele foi assistir com a família uma peça na Broadway, que tratava sobre o tema das Bruxas de Salem. Juliana, ele ficou horrorizado com o que ele viu. Horrorizado. Horrorizado porque simplesmente mulheres tinham morrido ali e se estava fantasiando sobre isso. E se estava especulando de maneira mística o que tinha acontecido ali. Vidas foram perdidas. Ele pegou as coisas dele, pediu uma licença do trabalho, se mudou para Salental e durante um ano ele teve acesso a arquivos públicos, ele teve acesso a depoimentos de pessoas, que ouviram de pessoas. Ele estudou e a partir desse estudo ele construiu a obra Salem. E o que a obra Salem mostra pra gente, Hamilton, é que o que nós entendemos como persecução criminal, muitas das vezes, é preconceito travestido de justiça. É elitismo travestido de penalidade. Para quem não sabe, toda a questão, toda a controvérsia, toda a celeuma envolvendo as moças, e foram 42 moças que foram presas, 17 condenadas, tudo isso começou por causa de fundamentalismo religioso, por causa de inveja e incompreensão antropológica sobre a relação das mulheres, principalmente das mulheres que viviam em Salem, com nativos norte-americanos. Uma das pessoas, né, e aí entra a parte ficcional, porém, como eu falei, há alguma documentação que fundamenta a história, que uma das pessoas que deu início ao processo envolvendo as Bruxas de Salem, ele viu uma nativa, no caso a personagem principal da narrativa, que é a Abigail Hobbs, sabe, em um momento de descontração com uma pessoa que era índio, um indígena. Ele reputou aquela interação como algo satânico. E ao narrar isso para um reverendo, para um pastor, para um reverendo da cidade, que era um fanático religioso, essa acusação se transformou numa persecução criminal de bruxaria. A partir daí eu me reservo o direito de não dar spoiler, até porque não é muito meu perfil esse. Eu deixo a recomendação de que comprem e digo o seguinte: novela gráfica também é literatura. É de suma importância para advogadas e, sobretudo, para criminalistas. Eu posso deixar algumas referências aqui que me marcaram muito positivamente, Hamilton, Juliana. Eu estou falando tudo no ramo da novela gráfica. Eu posso dar o exemplo da novela gráfica que trata sobre a biografia do reverendo Martin Luther King, do Butch Anderson.
Eu posso falar, por exemplo, como já dei o caso, Salem, que trata sobre a persecução criminal às bruxas, né, da cidade de Salental. Eu posso deixar aqui, inclusive, como referência, a novela gráfica do Alan Moore, que o próprio Hamilton mencionou, que é o Do Inferno, que trata a partir, de novo, também de uma perspectiva documentada, o que aconteceu no caso Jack the Ripper, mais conhecido aqui no Brasil como Jack o Estripador, né? E que todo o preconceito que envolveu os assassinatos em Whitechapel. Vejam, essas obras, elas trazem a gente para uma dimensão sociológica do direito que simplesmente lendo a lei você não entende, meu. Exato. Você não entende. Você abre a Constituição Federal agora, Milton, tá lá escrito, todos são iguais perante a lei. Mas uma prostituta que morre num distrito pobre, que morria, né, num distrito pobre de Whitechapel, como era o caso em Londres, ela não era tão igual quanto uma nobre que morria perto do Palácio de Buckingham, nas adjacências no Palácio de Buckingham. As pessoas não são tratadas de maneira igual. E a lei, por mais que ela pretenda a igualdade, mas os órgãos que fazem parte do sistema de justiça e que, portanto, cumprem a lei, eles não a fazem de maneira igual. Eles observam raça, eles observam classe, eles observam origem regional, eles observam, obviamente, gênero. Então, eu queria deixar essas recomendações de leitura. São textos, são obras que não apenas visualmente te enriquecem, que são traços belíssimos, são desenhos maravilhosos, mas textualmente, linguisticamente, afetivamente, abre a tua cabeça, abre o teu coração para essa dimensão do estranhamento humano, que é algo que a lei não faz contigo. A lei, ela não te causa estranhamento, pelo contrário, ela desce redondo que nem uma escola. A literatura não. A literatura gráfica, a literatura naturalista. É óbvio que é importante ler romances também, mas a literatura naturalista, né, ela é fundamental. Eu quero deixar, inclusive, uma última referência, e aqui não é novela gráfica. Eu quero deixar uma última referência literária, Ju. Os Maias, do Eça de Queiroz. Eu vou falar para vocês, e eu digo isso muito, Hamilton, que um dos personagens que mais me marcou na minha trajetória foi Dom Afonso da Maia. Um fidalgo português que foi educado na tradição iluminista francesa, foi educado na tradição empirista britânica. E lá pelas tantas, na obra dos Maias, mostra que ele está com o neto, né, na fazenda deles. Eu me esqueci, eu acho que é Santa Cecília a fazenda. Não me recordo agora. Santo Olávio é o nome da fazenda. E ele está tendo uma conversa com o padre. Interessante, né, Ju? O padre diz assim, Dom Afonso, Carlos Eduardo da Maia não foi batizado, não passou pela crisma, pela quaresma. Como ele vai saber o que é o certo e o errado? Ele vai para o inferno. Hamilton, Dom Afonso vira para ele e fala assim mesmo, padre, o meu menino sabe muito bem o que é o certo e o errado. Ele não precisa de Deus ou do diabo para ser justo, honrado e verdadeiro. Ele é justo por amor à justiça. Ele é honrado por amor à honra. Ele é verdadeiro por amor à verdade. Isso a lei não te ensina. Mas a literatura é pedagógica nesse sentido. Entendeu? Então eu queria deixar realmente com os colegas essas recomendações. Eu acredito que são obras salutares para o profissional do direito. Vale muito a pena ter acesso. É isso. Pô, parabéns, cara. Excelente. Só complementando, né? Sei que eu posso complementar tua fala. Olha, a Juliana gosta também, né, Ju? A Juliana gostava muito. Juliana é descendente de japonês, agora muito de mangá também. E, pô, se a gente pode falar de um mangá, tem um mangá que eu vou deixar até indicado aqui, que é aquele Adolf, do Osamu Tezuka. Uhum, Esse excelente. mangá, eu acho que foi o melhor mangá que eu li na minha vida. Um dos melhores livros que eu já li na minha vida. E ali, expondo essa questão, né, do discurso de ódio, de ensinar a odiar alguém, começa uma sinopse bem básica, mas
conta a história de três Adolfs, né? Dentre eles o Adolf Hitler, o outro é o Adolf Camus e o outro é o Adolf Kaufmann. E um deles é judeu e o outro é filho de nazista, e isso tudo na época da efervescência do nazismo. Só que os dois garotos eram amigos, né? Amigos de infância. Então, tinha uma boa relação. Só que a vida vai passando, o garoto é levado para aquela juventude hitlerista, né? Começa a ser ensinado as premissas do nazismo e ele cria aquele choque, aquele conflito. Ele, caramba, mas eu tenho esse meu amigo, o melhor amigo que eu tenho na minha vida, e ao mesmo tempo ele começa a incutir aquelas ideias nazistas e isso faz você pensar muito, né? Pensar muito. Olha como o Estado ele consegue cooptar, né, a mentalidade dos indivíduos, tem pessoas que passaram a vida toda inimigas ideologicamente e, caramba, em outras circunstâncias talvez fossem grandes amigos, né? Talvez tivessem uma boa relação, talvez estivessem em paz, né? E o final desse mangá, não posso nem falar aqui, seria um grande do spoiler, mas, olha, talvez seja o melhor final já escrito na história de um mangá. Quem puder ler, Adolf, são 2 volumes, muito bom. E uma outra obra também, que também trata sobre nazismo, é Maus. Essa é muito famosa, que é do Art Spiegelman. O Art Spiegelman ele é filho de um judeu que foi vítima do Holocausto e é um quadrinho autobiográfico. Ele entrevistava o pai dele e esclareceu ali episódios da vida do pai, demonstrando como realmente é aquela metáfora do ovo da serpente, né? Algo que a gente acha que não vai ter o impacto que acaba tendo quando isso se dissemina e se agiganta tanto, né? Por isso que a gente tem que ter tanto cuidado com o autoritarismo, com essas ideias, esses discursos de ódio. E o autoritarismo é um tema que nós aqui do direito do processo penal lidamos diariamente, né? Porque o poder punitivo ele é um poder que flerta muito com o autoritarismo e a advocacia criminal é o obstáculo contra isso, né? Isso é uma responsabilidade que nós temos, né? Então, acho que esses 2 quadrinhos, eu concordo contigo, para mim, quadrinho é literatura, sim. É um patamar de excelência que hoje foi alcançado por vários autores, não deve nada, e tem provocado também muitas discussões e reflexões imprescindíveis hoje em dia. Agora, Juliana, queria te perguntar se tu quer continuar a nossa conversa, ou se tu quer deixar para o final mesmo, que aí eu já passo aqui a minha. Olha, na verdade, assim, a princípio eu achei que a gente ia falar mais de clássicos, né? Mas vocês pontuaram um tema interessante, né? Sobre essa questão de histórias em quadrinhos. De fato, no mercado editorial, como autor, eu também noto muito esse preconceito, né? Inclusive, até para fins de contratos de direitos autorais, às vezes não colocam o próprio ilustrador, que também é um artista que está trabalhando na narrativa diretamente como parte do contrato para ganhar DAs, né? Direitos autorais. Então, é um preconceito que isso, assim, vem do mercado editorial e acaba se expandindo também com uma visão mais academicista, acredito eu, da sociedade, né? Mas, assim, eu posso recomendar também Eles Nos Chamavam de Inimigos, que é uma história em quadrinho roteirizada pelo George Takei. Era o antigo ator do Spock, de Star Trek. E conta sobre a perseguição dos Estados Unidos contra imigrantes japoneses e descendentes de imigrantes japoneses nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. A gente pensa que não teve campo de concentração para imigrante japonês, mas teve inclusive no Brasil, aqui perto, em Tomé-Açu, no Pará. Então é uma obra que eu indico bastante. E também passeio um pouco, navego um pouco sobre os pontos de autoritarismo que vocês trouxeram aqui nas obras que vocês indicaram. Mas pode Excelente. seguir. Tá bom, então vou passar para a minha dica, que é essa obra aqui. Eu pensei muito sobre o que eu ia falar hoje, né? Porque tem muita coisa, como vocês comentaram, Kafka, eu acho que é algo que a gente pode discutir, pode ter uma live só para Kafka. Mas eu resolvi trazer essa aqui, ó. Os Irmãos Karamazov, do Fyodor Dostoiévski. O Dostoiévski é um dos meus escritores favoritos. Também sei que eu tô falando que tudo é favorito hoje, mas eu não sou tão selo fácil assim, não se preocupe. Mas o Dostoiévski, desde que eu entrei na faculdade, o pessoal cita muito Crime e Castigo, né? Indica muito Crime e Castigo.
Eu li também Crime e Castigo. Eu acho que, na verdade, eu até gosto mais de Crime e Castigo do que dos Irmãos Karamazov. Mas, assim, pensando como criminalista, como advogado, eu acho que os Irmãos Karamazov, ele traz mais ensinamentos, traz uma lição um pouco melhor, um pouco mais rica para a gente que passa todos os dias no processo penal, processo, mesmo que seja outro tipo de processo. E por que eu acho que é importante? Essa aqui foi a última obra que o Dostoiévski escreveu na vida dele, ela é de 1880. Essa é uma obra que acaba sintetizando muito dos temas que ele aborda em outras obras, entre eles o próprio Crime e Castigo. E o Dostoiévski ele é um escritor interessante, né? Eu não sei se vocês sabem disso, mas teve um episódio na vida dele que ele foi preso. Ele fazia parte de um grupo de revolucionários socialistas. E aí ele criticava o regime czarista da época e foi descoberto. Então, por conta disso, ele foi um preso político. Ele acabou sendo preso pelas questões, os debates de socialismo que ele trazia, e ele foi condenado à pena de morte. Isso antes de ele escrever a maioria das suas obras-primas. Então, o mundo seria privado do Dostoiévski também, né? Mais um grande autor que seria morto pelo Estado, né? Junto com o quê? Sócrates, com vários outros, né? Então, e o que aconteceu? No dia em que ele ia ser fuzilado, levaram ele para a praça, colocaram um saco na cabeça dele, iam de fato matá-lo, e na última hora surge um mensageiro do czar falando que a pena dele de morte havia sido convertida em pena de serviços forçados, né, de trabalho forçado na Sibéria. Então, essa experiência mudou o Dostoiévski para o resto da vida dele. Tanto essa experiência de quase morte, de quase ser realmente fuzilado, como também a experiência dele na cadeia, né, na prisão da Sibéria, o contato que ele teve com outros criminosos. Inclusive, tem um outro livro dele, que é o Escritos da Casa Morta. Isso aí eu comprei, mas eu ainda não consegui ler. Mas isso aí são anotações que o Dostoiévski fez no período que ele estava preso. Também é muito interessante. Eu vi que o Eduardo Gouveia até postou um dia que ele estava lendo também. Então, também fica aí uma outra dica, né? Então, com base nessas experiências que ele passou, ele acabou tendo um impacto na mentalidade dele, na forma que ele abordava diversos temas. Ele começou a escrever sobre isso, né, dentre ele no Crime e Castigo. Mas por que eu acho que o Crime e Castigo ele acaba não sendo tão completo para quem atua na advocacia e os Irmãos Karamazov um pouco melhor? Porque o Crime e Castigo ele parte da premissa da psicologia do criminoso. O Raskolnikov, que é quem pratica o homicídio, essa obra, para vocês entenderem, ela é dividida em 6 partes, salvo engano. Aí a primeira parte é o crime, então vai desenvolver como é que ele comete esse crime, e o resto do livro é o castigo. Mas o que é o castigo? É ele indo para a cadeia? Não. O castigo é a consciência dele, atormentando ele, a investigação tentando chegar nele e ele começando a sentir aquilo fisiologicamente, né? Ele começa a ter problema de saúde, ele fica doente, ele fica atormentado. É quase como um aprofundamento daquele conto do Edgar Allan Poe, né? O Coração Delator. Então, é algo que fica atormentando ele, mas não significa que ele esteja arrependido. Tem um trecho do livro que ele comenta, ele esclarece, que ele fala que ele não está arrependido de nada, porque ele tem uma teoria, né, que é a teoria do crime permitido, que ele divide os humanos em subcategorias. Existem categorias de seres humanos melhores do que os outros, porque são mais geniais, mais inteligentes, e ele se colocava nessa categoria, junto com o Napoleão. O Raskolnikov ele dizia o seguinte: por que o Napoleão Bonaparte mata um monte de gente e é considerado herói da França, e se eu mato uma pessoa que nem é tão relevante assim, que era uma senhorinha, né, eu sou considerado um criminoso? É um questionamento que ele traz, né? Mas, enfim, parte do pressuposto da psicologia do criminoso. E nos Irmãos Karamazov, o foco é outro. Aqui parte, também tem um crime, só que aqui parte da dúvida sobre o crime. E essa dúvida vai ser bem explorada no processo, no tribunal do júri. É isso que eu acho que é bacana para a gente que atua com isso, né? que tem esses debates, essas discussões.
Porque e é até difícil de definir os Irmãos Karamazov, na verdade, porque ele é um livro muito complexo, muito multifacetado, ele é multitemático. Ele trata sobre religião, ele trata sobre paternidade, tanto que o Nietzsche e o Sigmund Freud, eles definiam essa obra aqui como a obra favorita da vida deles, porque eles sempre refletiam muito nessa questão de relação de paternidade. São temas que passaram e influenciaram também a carreira desses filósofos, né? O Freud, psicanalista, o Nietzsche, filósofo. Então, são vários temas que vão passeando, mas só para dar uma sinopse para quem nunca leu Os Irmãos Karamazov, o foco central aqui é uma família, que são os Karamazov, e aí tem o genitor, o pai, que é o Fyodor Pavlovich, e 3 filhos. 3 filhos, eu vou dar spoiler aqui, né? Desculpa, eu sinto muito. Quem não quiser spoiler, não tem como. Eu vou ter que falar aqui o que acontece. Mas são 3 filhos e um bastardo, tá? Quem são os filhos? O Dmitry Karamazov, que é um filho mais hedonista, devasso, bebe muito, ele só quer saber da farra. Esse é o primeiro filho. O segundo é o Ivan Karamazov, que é um mais racional, intelectual, um acadêmico. E o Ivan Karamazov, ele é quem traz os temas mais interessantes aqui dessa obra. E o Alexei, que é o Alyosha, que é o terceiro filho, que ele é um religioso. É um cara que vai para o mosteiro. Ele quer se conectar com Deus, então ele tem toda a espiritualidade dele, né? Então são 3 filhos muito distintos que passeiam, né, junto com essa relação com o pai, que o pai também é um completo maluco. E eu acho que o Ivan, ele acaba sendo o que eu gosto mais, né? Porque ele traz uns questionamentos, por exemplo, até separei aqui, que eu acho que também dá para a gente encaixar aqui no direito. Olha como é rica essa obra, né? Olha quanta coisa que tem. O Ivan, ele traz um questionamento que é o seguinte: se o crime, se não existe crença na imortalidade da alma, o que vai separar o homem do crime? O que o crime deixaria de ser errado? Por que o crime não se torna algo, na verdade, necessário e até a saída mais inteligente, mais nobre para ele na situação em que ele está? Esse é o questionamento do Ivan Karamazov. Ele fala, se o homem não acredita na imortalidade da alma, o fato do crime ser errado deixa de ser algo objetivo para ele. Por quê? Por que ele entende isso? Pode falar. Hamilton, é o seguinte, eu vou precisar entrar na aula. Ah, sim, com certeza. Pode ir. E aí, mas eu queria entregar a tua sinopse, que está muito boa, mas eu queria fazer um contraponto legal. Eu vou recomendar um outro russo também, que, na minha opinião, bate de frente com Dostoiévski, que é o Tolstói, o Lev Tolstói. Ah, sim. Tem uma obra do Tolstói, eu vou deixar essa reflexão aqui para os colegas. Eu queria poder ficar a noite toda debatendo com vocês aqui, porque esse é um tema que eu acho fantástico. Mas tem uma obra do Dostoiévski que, assim, é um calhamaço absurdo, meu irmão, que é o Guerra e Paz. E o Guerra e Paz, ele é cheio de pérolas de sabedoria. Eu adoro literatura porque elas me entregam isso. E tem algo para a advocacia que eu acho fantástico. Para quem não sabe, o Guerra e Paz, ele narra justamente a invasão, né, napoleônica, como tu acabaste de falar, a invasão napoleônica à Rússia. E para quem não sabe, a Rússia tomou uma porrada feia do Napoleão, mas o Napoleão não conseguiu ficar com a Rússia. E aí, numa determinada parte lá, pelas tantas do livro, em que o exército de Napoleão está invadindo Moscou, o general, ele diz assim, olha, nós vamos recuar todo mundo e vamos entregar Moscou para os franceses, e isso vai ser a derrocada do exército deles. E aí um dos soldados fala assim mesmo pro general, mas general, essa é a sua estratégia? Isso é estratégia nenhuma. Aí ele fala assim, eu tenho um grande guerreiro jogando ao meu lado, eu tenho um grande guerreiro lutando ao meu lado. Esse guerreiro nunca perdeu nenhuma batalha. Sabe qual é? O tempo. O tempo tudo resolve, o tempo tudo vence. Nós que somos advogados, nós não podemos abrir mão do tempo. Existe tempo para tudo debaixo dos céus. Existe o tempo para você fazer uma alegação adequada, o tempo para você apontar uma nulidade que seja relativa. Existe o tempo de recorrer, o tempo de falar, às vezes o tempo de calar. Mas tem tempo para tudo. E no devido tempo é feito justiça.
Inclusive, Hamilton, eu queria aproveitar essa fala final sobre o tempo para fazer votos de solidariedade com o Lucas, viu? Eu vi uma postagem dele, vi uma postagem do IPDD sobre a queixa que ele recebeu por ter exercido o direito de defesa no plenário não, né, na tribuna. E eu quero deixar uma reflexão que é o seguinte: o tempo, esse guerreiro que vence todas as batalhas, vai fazer justiça pro Lucas. E não só pro Lucas, vai fazer justiça pra nossa advocacia criminal, beleza? Deixa um beijo no coração de vocês. E assim, eu queria poder continuar acompanhando a live, mas infelizmente eu vou ter que entrar em aula agora, galera. Ju, foi um prazer. Boa aula. Muito obrigado. Boa aula. Obrigada, viu? A gente tem outras oportunidades de conversar, galera. Foi fazer uma parte prazer. Valeu mesmo. E avisa sobre o evento na Fabel. Pode deixar que eu vou comunicando todo mundo. Para os meus alunos que estiveram nessa live, muito obrigado. Fiquem com Deus, ó. Forte abraço, beijo no coração de todo mundo aí, tá bom? Tchau, tchau. Até logo, pode ir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Muito importante isso aí que o Fernando falou. Eu ia até parabenizar ele, né, pelo posicionamento, porque eu acho que a advocacia tem que se unir mesmo nessas horas. Né? Acho que a Ju, não sei se eu não tô sabendo. Eu acho que é porque como a gente atua em áreas diferentes, né, eu não acompanhei isso. Sim. Mas qualquer desrespeito às nossas prerrogativas, elas precisam ser apoiadas, com certeza. Com certeza. Bem, mas continuando aqui, né? Voltando aqui, Ju, eu não sei como está teu tempo, mas eu prometo que eu vou ser bem breve. Vou tentar finalizar rápido. Isso, fica à vontade. Beleza. Voltando, né? O que eu ia falar é sobre o personagem do Ivan. O Ivan Karamazov, que é um dos filhos do Fyodor, e ele é um acadêmico. Ele desenvolve pesquisas e ele questiona como seria a questão do crime se houvesse uma quebra nessa questão da crença da imortalidade da alma. E isso demonstra por que a gente não pode sempre confundir direito com moral, não é? Exatamente. Que o Kelsen, que defendia a teoria pura do direito, tem que ter uma separação de direito e moral. Porque se tiver vínculo, se o que segura a ilicitude de uma conduta, um crime, for simplesmente a moral, a religião, vai acontecer justamente esses paradoxos aqui que ele acaba indicando. Né? Se essa religião for quebrada, esse vínculo for rompido, o crime que seria equivocado, seria errado, ele acaba sendo visto como a saída mais nobre. Né? É isso que ele fala aqui no trecho do livro. E um outro tema, uma outra parte do livro que é muito bacana, é a do Grande Inquisidor. Né? Eu não sei, tu já leu esse livro aqui, Ju? Chegou a ler? Não li. Eu comecei a ler esse livro por causa que eu vi uma aula daquele cara, o Leandro Carnal, sobre o Grande Inquisidor. Né? Era uma aula na PUC, falando sobre crimes de ódio, aí ele comentava sobre o Grande Inquisidor. O Grande Inquisidor é uma parábola, uma fábula que o Ivan constrói. Ele cria essa história em que ele fala o seguinte: todos nós estamos esperando até hoje Jesus Cristo retornar. Né? O retorno de Cristo, estamos há 2025 anos esperando e continuamos aguardando. O que essa parábola fala? Ela fala o seguinte: Jesus Cristo não só já voltou, como ele foi morto pela própria Inquisição da igreja. É isso que ele fala, que quando Jesus retorna e a igreja detecta isso, né, e entende que era Jesus, eles capturam Jesus, prendem ele e revelam para ele que ele agora atrapalha o projeto que é da própria igreja. Uhum. Ele é antagônico àquilo que a igreja está defendendo. Então, como ele é um problema para eles agora, então eles vão levar ele para a fogueira. Então, a igreja determina que Jesus seja morto novamente. Então, essa obra dos irmãos Karamazov, ela é muito polêmica também, né? Ela é provocadora. Não, eu fico imaginando na época, quando ela foi publicada, né? Não, se hoje ela já deve causar um impacto, uma ideia dessa, imagina na época, né? E o Dostoiévski era um cara religioso, mas ele, acima de tudo, era um grande escritor, né? Um escritor muito bom, e ele trazia esses questionamentos, essas provocações que faziam a gente refletir. Então, mas indo agora para o que interessa, né?
o centro da narrativa ele acaba sendo, posteriormente, o assassinato do pai deles, que é o Fyodor, e fica a dúvida sobre quem que cometeu esse crime. Porque ele tinha um conflito, uma relação muito conflituosa com o primeiro filho dele, o Dmitry, que é aquele que é mais devasso. Por quê? Por duas questões, dinheiro e mulher. Questão do dinheiro. O Dmitry entendia que o pai dele devia dar um valor maior para ele. E mulher, eles gostavam da mesma moça. Então, criava ali uma rixa, um conflito familiar entre eles. E vai sendo construído, né, toda a narrativa para demonstrar que o Dmitry ele tem, sim, uma intenção homicida em relação ao pai. Mas quando ocorre o ato, e o Dmitry vai visitar o pai na noite lá para verificar se a moça estaria lá, né, que é a Grutchenka, ele acaba vendo o pai de longe e ele está com uma mãozinha de pilão no bolso e dá na cabeça de um empregado que flagra ele. Ele acha que matou o empregado e sai correndo fugido. Depois ele vai descobrir que o empregado está vivo, mas que o pai dele foi morto, que agora ele é o suspeito. Então, é interessante isso nos Irmãos Karamazov por conta do que eu estava falando, dessa questão da dúvida, né? Parte da dúvida. O próprio leitor ele não sabe quem matou o Fyodor, se realmente o Dmitry está falando a verdade, ou se ele enlouqueceu e acabou matando o pai. O leitor ele vai descobrindo o que aconteceu também com o decorrer da leitura, né? E depois a gente vai descobrir que, na verdade, foi o bastardo, foi o Smerdyakov, que é um dos filhos do Fyodor, mas com uma moça da rua, mas que ele é tratado como se fosse um empregado na casa dele. Então eu estou revelando aqui todo o plot mesmo. Mas espero que no Instagram, se alguém quiser ler, mas vale a pena, gente. Esse aqui é uma grande obra. E a parte que eu mais gosto é a apoteose dessa história, que é o tribunal, é o julgamento do Dmitry, levado a júri, que é preso, né, depois levado a júri. E por que eu acho tão legal esse tribunal do júri que fazem dele, né? Inclusive tem um capítulo aqui nesse livro que o nome é O Erro Judiciário, né? A condenação de um inocente. Porque olha como o escritor é habilidoso. Ele consegue colocar aqui diversas questões, até as provas testemunhais, né, até as provas circunstanciais, pessoas que viram Dmitry antes, a confusão mental que ele se encontrava, ele estava com uma quantidade de dinheiro muito alta, ele estava com sangue, porque ele tinha batido no empregado. Então, são várias coisas que tornam esse caso aqui muito óbvio. Ele matou o pai. O discurso que o promotor dá, que o Dostoiévski escreve, é um discurso muito bom. E quando tu lê, tu realmente fica assim, caramba, isso aqui é algo que consegue convencer, né? Eu vou até ler uma parte aqui, só bem rápida. Ele fala assim: esse caso repercutiu em toda a Rússia. Entretanto, o que nos deveria surpreender, nos deixar particularmente horrorizados, justo nós, particularmente nós, somos gente muito habituada a isso. O nosso horror está justamente no fato de que esses casos sombrios quase já não nos horrorizam mais. Porquanto, o que deve nos horrorizar é o nosso hábito e não um delito isolado desse ou daquele indivíduo. Onde estão as causas da nossa indiferença, de nossa atitude quase morna diante de semelhantes casos, de semelhantes bandeiras da época que nos profetizam um futuro nada invejável? Então, é um grande discurso, né? Aí vem a defesa, e isso aqui é bem resumido, mas são páginas e páginas de discurso, ele traz uma argumentação muito boa. E depois vem a defesa e refuta tudo isso também com uma outra grande argumentação, e ele fala como é que porque o Dmitry ele não está sendo acusado só de homicídio, né? Tem a questão do furto também, que sumiu o dinheiro do quarto do pai dele, e ele foi encontrado com dinheiro depois. E aí o advogado traz ali uma argumentação que ele começa a questionar, pôr em xeque a própria existência desse dinheiro, porque ninguém viu realmente o dinheiro ali no local em que ele não foi encontrado, né, que ele estava dentro de um cofre. Aí tem uma questão de que estava debaixo do travesseiro. Enfim, é uma argumentação tão legal que eu acho que essa aqui é a essência da advocacia, sabe? Essa aqui é do processo Uma verdadeira penal. dialética. A dialética, exatamente. Foste no ponto, é isso. A dialética, o debate, a questão da produção da prova, como essa prova pode indicar uma determinada narrativa que, na verdade, não corresponde àquilo que aconteceu, e como, às vezes, uma situação que é muito óbvia pode não significar que seja aquilo, né?
Algo que pode ser muito certo, a gente não pode nunca ter muita certeza sobre algo. E no caso desse aqui, no final, o Dmitry ele é condenado. Ele vai condenado, por isso que o nome do capítulo é erro judiciário, né? Mesmo diante da dúvida. Isso também é uma lição que no direito processual penal é algo que a gente discute muito. A dúvida ela deveria prevalecer em benefício do réu. Né? No cenário de Exatamente. dúvida, é, não tem como condenar alguém havendo dúvida, né? Porque a prova, o standard probatório, ele não é satisfeito, a fim de repelir a presunção de inocência. Se não foi produzida a prova suficiente para acabar com a presunção de inocência, então o correto é que ela seja mantida. Né? Então, isso é uma dimensão, a dimensão de juízo da presunção de inocência. Então, eu acho que isso aqui, para quem está começando também o curso de Direito, ou para quem já está advogando mesmo, é algo Uhum. que enriquece muito a visão, uma obra de arte mesmo, da literatura. E como eu disse, né, não fica só nessa questão jurídica, são vários outros temas também, religião, paternidade, tudo isso acho que contribui muito para esse compêndio cultural que a gente está discutindo tanto aqui, né, Juliana? Então Não, com essa aqui certeza. é a minha dica. Até eu fiquei com vontade de ler. Eu confesso pra ti que eu sou uma queridinha de Tolstói também, assim, por conta da morte de Ivan Ilitch. Sempre foi o meu livro russo favorito. Comecei a ler Crime e Castigo, mas eu confesso que não consegui pegar a escrita do Dostoiévski. Eu sou aquele tipo de leitora que se 10% do livro não conseguiu me colocar no gancho da narrativa, eu dou uma pausa e aí eu digo, não, quer saber, eu vou ler quando eu for um pouco mais velha, porque eu acho que isso aqui talvez eu aprecie mais em um outro momento da minha vida. E agora que tu falaste um pouco sobre o livro, entraste no mérito da história, porque olha como é curioso, né? Às vezes, algumas pessoas têm um certo ranço de clássicos, porque nós escutamos muitas pessoas falando de clássicos sempre. Ah, porque meu autor favorito é Machado de Assis, porque meu autor favorito é Karamazov, sendo que nunca leram. Às vezes pegam só uma sinopse na internet para fazer uma palestra, para falar numa live, mas olha para você ver a diferença entre alguém que diz que lê e alguém que efetivamente leu. Tu leste. E aí tu conseguiste me convencer a tentar dar mais uma oportunidade para a escrita do Karamazov, para ver se funciona comigo enquanto leitora, né? Agora que eu estou um pouco mais madura, inclusive na própria advocacia, na minha vivência como advogado e também na minha própria vivência pessoal. E aí eu queria te parabenizar, porque é difícil eu encontrar alguém que diz que gosta de clássicos e efetivamente lê. Não, com certeza, e como eu te disse, eu gosto até mais de Crime e Castigo do que dos Irmãos Karamazov, sabe? Eu acho que Irmãos Karamazov também é excelente, mas eu acho que o que me pegou mesmo, que me acabou me prendendo mais foi o Crime e Castigo. Se tu puder dar mais uma chance, acho que vale muito a pena. O Tolstói eu nunca li ele, mas eu sei que eles têm uma proximidade, né? Parece que eles tinham uma Tem. rivalidade na época, né? O Tolstói Eu com acho que foi mais uma Dostoiévski. rivalidade criada do que efetivamente entre os autores. Não é que eles se odiavam, né? Mas eles tinham uma rivalidade é, artística mesmo, né? Quem Comercial. conseguia produzir mais ali. Sim, mas aí se respeitavam até onde eu sei, né? Olha, doutor Humberto, doutor Bulhosa, seja bem-vindo. Saudações. Ele comentou aqui: quem só Olha só lê que da ciência interessante. da profissão nada sabe. O meu livro, O Sireneu, interpreta muitos clássicos em visão jurídica. Olha, muito bacana, Excelente, doutor. vou até anotar para procurar. Nós não temos muito acesso a esse tipo de livro, né, que traz visões jurídicas nas classes de literatura. Vou procurar por ele. Doutor Humberto, o senhor está vendendo por onde? Tem alguma livraria? A gente pode obter diretamente com você? Tem isso também, né? Se o senhor puder colocar o link aqui pra gente, a gente puder acessar. Isso. Autor paraense. O doutor Roberto ele é advogado também, né? Sim, Conhecido advogado criminalista. comigo na. Ah, ótimo, excelente. Eu vou atrás, eu gosto. Vou até anotar aqui. O Cirineu. Mais É isso acessível, aí. né? Eu vou atrás para obter o seu livro. Eu Muito gosto bom. bastante desse tipo de mistura de Eu vou visões. atrás também. Ele falou que tem na Amazon. Com ele e na Amazon. Com ele é mais Acho que acessível. com ele. É que com ele é mais rápido também de chegar, né? Então em Sim. Belém já. Então é isso aí, Mas é pessoal. Ó, isso. quem tiver interesse também pode ficar em contato aí com o doutor Humberto. É, Olha, ele já deixou, tá dando deixou o o celular contato dele dele também aqui. e o De advocacia. nome do livro. Excelente.
E quem quiser também, a Juliana também, né, Ju? Acho que a gente já pode começar a partir aqui para as considerações finais já, né, Ju? Eu Exatamente. A tô minha com... escrita já não, não é desculpa, eu muito. ia comentar do Oi? livro do... Eu queria comentar também aquele outro livro, né? Não, eu Não, o queria... processo é ver mais. também. É porque o processo, gente, as pessoas vão indicar para vocês, assim, só leiam. Vocês vão entender, quando, assim, quem for estudante de direito e estiver acompanhando a live, vocês vão entender exatamente por que as pessoas mais experientes, que estão na advocacia já há anos, indicam o processo. Porque o que nós passamos, independente da área, e é por isso que eu trouxe como exemplo, é surreal. Vocês vão entender o porquê que às vezes a gente coloca na petição isto é um processo kafkiano. Então leiam, só leiam. Eu não vou dar mais spoilers, porque certamente as pessoas vão acompanhar a leitura desse livro. Mas ela se encaixa para Sim. qualquer área. A questão ali no processo de Kafka é muito questão também de uma coisa que a gente debate muito no dia a dia do processo penal, o acesso à prova, né? Porque uma coisa que, que a gente contempla muito, Diogo. Tu é mais tributarista, né? Eu não sei como é que é muito na área tributária, mas, assim, eu estou sendo investigado, estou sendo processado por alguma determinado crime. A devassa que a investigação promove na vida do cidadão que está sendo investigado, ela é gigantesca, né? Tem até agora a investigação em que baixam a nuvem do iCloud do iPhone da pessoa. Então, a quantidade são gigabytes, né? Teve um caso agora que a gente foi pedido para a gente dar um HD de 8 terabytes. Então, é uma quantidade gigantesca de prova, né? Só que muitas vezes isso não é disponibilizado para a defesa. É, Então, não chega a ser um absoluto estado de dúvida, né, de não conhecimento, mas também a disponibilização parcial de provas, um argumento que a gente usa muito, né, e com base em jurisprudência da STJ, é como é que eu posso me defender de algo se eu nem sei do que estão me acusando, né? Que é justamente o que trata a obra do Kafka. Como é que eu posso me exatamente. defender dignamente se podem ter provas que o órgão acusador, o órgão investigador coletaram e não estão disponibilizando para mim e que pode até, inclusive, auxiliar minha defesa, comprovar minha Exatamente. inocência, ajudar a prestar esclarecimentos, a produção de prova na defesa. Então, é importante, é essencial, é imprescindível que seja dado o acesso total das provas à defesa, não é? No caso do Kafka, é uma distopia, né? Como a gente falou, a distopia ela exagera a realidade para a gente conseguir entender É, como aquele cenário é algo é, repudiável, né? Algo que a gente não exatamente. pode compactuar. No caso do Kafka, é um estado de dúvida absoluto quanto ao que está. Por que ele está sendo investigado, porque o Estado chegou na casa dele, está levando ele. Então, é uma Exatamente. dúvida totalmente incalculável, né, sobre o investigado. E realmente o processo kafkiano se tornou um sinônimo de um processo autoritário, de um processo em que direitos e garantias fundamentais não são estabelecidos, não estão sendo respeitados, não estão sendo garantidos, né? Que viola a democracia, que viola a dignidade da pessoa humana. Muito bem pontuado. Exatamente. Mas o livro que eu estava falando, na O, verdade, o é aquele processo, outro que tu ele. comentou, Qual? que tu falou, eu vou comentar esse aqui só pela diversão mesmo. Ah, do Fortunato? Isso. Ah, o Fortunato, ele acaba sendo uma extensão do processo também. Em que sentido, né? Porque, como o Hamilton falou, no processo, o Joseph Kay, ele é colocado numa situação em que está no escuro, né? Desde o início da acusação até o final, e aí tem sala atrás de sala, ninguém explica nada, e é a famosa burocratização dos procedimentos em que a pessoa, né, a pessoa comum, a pessoa que está sendo assessorada por uma defesa, não consegue sequer entender do que está acontecendo. Isso acontece em todas as áreas. Também acontece no tributário, por incrível que pareça, porque a gente pensa que o tributário é uma linguagem mais objetiva, né? Tem uma tem demandas menos sensíveis, mas pelo contrário, muitas das vezes o contribuinte não sequer sabe de que omissão o, o auditor fiscal está mencionando em autos de infração. Então, é realmente uma situação de dúvida universal. E acho que representa muito bem. É por isso que quem quer seguir na advocacia, leia um processo. A gente vai recomendar sempre para vocês, porque faz muito sentido. E quando vocês estiverem advogando, vocês vão entender o porquê. O Fortunato Poeira é de uma autora nacional, Ana Martino. Inclusive, conheço pessoalmente. Ela é uma autora de ficção especulativa. Especulativa pega fantasia, ficção científica, terror. Neste caso, é uma ficção científica
de um subgênero da ficção científica que é o agro-cyberpunk. Ele imagina uma sociedade futurista em que toda a tecnologia é voltada para tentar aproveitar a sustentabilidade de outros planetas ou de satélites. Nesse caso, é criado um satélite próximo da Terra chamado Berta Lutz, e existem vários colonos que emigram da Terra para o satélite para trabalhar na agricultura. Exatamente o que fizeram com os japoneses quando incentivaram a imigração deles aqui para o Brasil. Então eles realocam essas pessoas e acontece que essas pessoas muitas das vezes vão sem identidade, sem condições financeiras e até mesmo sem bens pessoais. E acontece que o protagonista, cujo nome não é identificado, ele é amigo do Fortunato Poeira, que é um desses trabalhadores, e o Fortunato morre. E ele é chamado para acompanhar todo o processo burocrático de liberação do corpo, declaração de direitos sobre os bens, que era basicamente só uma mochila de viagem. E aí ele vai, a partir disso, aprofundando na história do Fortunato Poeira, que é esse personagem tão instigante e, ao mesmo tempo, tão enigmático, né, ao longo da narrativa. É uma narrativa super divertida. Ela tem uma linguagem mais coloquial, não é uma linguagem truncada. Eu, particularmente, não estou... assim, o meu dia a dia já é de linguagem um pouco mais culta, né, por conta até mesmo da nossa profissão de contato com autoridades públicas. Nós precisamos ter uma postura mais formal mesmo, mais culta. Então, no meu dia a dia, eu gosto de ler livros que têm uma linguagem um pouco mais leve, né? E o Fortunato Poeira, ele traz essa linguagem, ele traz muita diversão, muita ironia na narrativa, e eu recomendo. Um livro de uma autora brasileira, contemporânea, não está morta. Ela é Vamos pontuar. paraense, Ou não? Não, ela é paulistana. Ah, sim. Pô, bacana, muito legal. Eu fiquei interessado também, vou atrás. Assim como você ficou interessada do Dostoiévski, eu achei bacana também. Eu acho. Isso que é legal, conversar. Você acaba descobrindo essas coisas também, né? Aposto que o pessoal que vê aqui também, essa live vai ficar gravada, também vai ajudar muita gente. Fica como dica, né? Ju, agora sim, queria te perguntar se tu quiser fazer suas considerações finais para a gente finalizar essa live, quiser dar alguma dica também, fica à vontade. Acredito que, Antes de do ponto de começar, vista né, de dicas... queria só Oi? te agradecer, né, antes Uhum. de ter aceitado aqui o convite. Sabe que tu é uma profissional um profissional, um ser humano, na verdade, né? Tu é uma amiga que eu gosto muito, prezo muito, respeito muito. Eu acho que você é muito talentosa e Obrigada. eu acho que foi muito legal assim, conversar contigo sobre literatura partindo do ponto de vista do direito, né? A gente nunca tinha feito isso, né? Foi uma experiência diferente e espero que tu tenha gostado também. Fica à vontade aí para finalizar. Eu vou só fazer um adendo em relação a essa tua última fala, porque na verdade nós já fazíamos isso mesmo antes de escolhermos o curso de Direito. Nós Pode... trocamos considerações sobre uma história em quadrinho americana, estadunidense, que foi Guerra Civil, na Marvel. É verdade. Verdade. Então, nós chegamos a ler juntos e aí a gente fez as considerações, né, sobre as posturas de cada um dos Vingadores em relação a expor ou não os dados dos super-heróis. Nós entramos em searas jurídicas que nós nem sabíamos que queríamos ter acesso no futuro, então realmente foi uma experiência que me marcou. Inclusive, eu até levei na faculdade algumas considerações que tu fizeste, que eu fiz na época. E eu só tenho a agradecer porque, assim, eu te vejo como uma pessoa também extremamente talentosa na tua arte, que é a arte musical. E é o tipo de arte que as pessoas às vezes não dão o devido valor, porque ela não é uma arte que você pega e lê, né? Ela é de sentimento, então ela é de sensações. E é uma sensação que assim, você sente naquele momento. E eu admiro muito quem produz esse tipo de arte, não é fácil. Você tem que ter uma disciplina muito grande, e eu sempre vi isso muito em ti. Não à toa, tu és um advogado admirável também, porque sem disciplina a advocacia não anda. Esse é o ponto. Eu que agradeço a Obrigado. oportunidade. Em termos de recomendações, reforço as recomendações que eu fiz durante a live, especialmente o processo de fato para quem quer advocacia. Acredito que vocês vão entender o porquê que muitas das vezes nós falamos que num despacho com o juiz, por exemplo, ou com o auditor fiscal, nós costumamos dizer que, olha, o processo ele não é o fim em si mesmo. O fim em si mesmo é o direito das partes.
seja, no caso do direito tributário, seja do ente ou seja do contribuinte. Mas vocês estão tornando o processo, que deveria ser um meio, como um fim em si mesmo, né? E o processo do Kafka, ele traz essa ideia muito bem delineada. Acredito que são essas minhas considerações sobre as minhas obras. Elas não têm fundo jurídico, vocês podem até tentar extrair algo disso. Eu falo muito sobre imigração e acaba repercutindo muito de direitos de imigrantes também. Mas normalmente elas são de ficção científica, de ficção especulativa, né? Fantasia, ficção científica. Eu não sei nem se caberia fazer a divulgação do meu trabalho aqui na live, mas é uma pegada totalmente diferente. Com certeza. Com certeza. Te parabenizar pela tua carreira. Eu vejo de longe, assim, você é uma grande escritora. Pessoal que está online aqui agora, deixar muito obrigado pela audiência. Para quem estiver assistindo também posteriormente, né, que vai ficar salvo, eu peço que vocês sigam a Juliana. Muita gente estava aqui, na verdade, já era teu fã, né, Júlia? Eu até vi o pessoal aqui comentando, gosto muito de ouvir a Ju. Mas caso não sigam, eu peço que sigam a Juliana. Tentem comprar as obras dela. Eu tenho aquele que tu lançou, foi na Travessia, né? Aquele livrinho muito. Sim. São historinhas bem legais. Crônicas fantásticas. Crônicas. Excelente. Então, sempre gostei de ler teus textos, amigo. Então, fica aí a dica também da própria Juliana. E se eu puder dar umas últimas dicas aqui, são programas, eu não sei se o pessoal tem conhecimento, mas são programas muito famosos, né? O Direito de Literatura, por exemplo, do professor Lênio Streck, acho que ele faz isso que a gente fez aqui hoje, sobre várias obras, vários temas ali, partindo do ponto de vista de pesquisadores, né? A PUC, ela tem um evento todo ano, que é a das Ciências Criminais e Literatura. Eu até publiquei um artigo lá sobre o Kafka, eu até divulguei hoje nos meus stories. Quem tiver interesse de ler o artigo, eu deixei ali o link, né? Então, para quem tem interesse de falar sobre direito e literatura, publicar artigos, então é um espaço bem legal que eles colocam. E, por fim, tem uma coluna no Conjur, né? Consultor Jurídico, que são os embargos culturais. O professor Arnaldo Sampaio Gondói, toda semana também está escrevendo ali sobre direito e literatura, que demonstra que realmente é um feixe que, sem fim, né? Infindável, essa relação entre direito e literatura, e são muitos temas que a gente pode realmente debater e discutir, né? E para quem gostou aqui da live, desde já, muito obrigado. Puder deixar um like, né, compartilhar, seguir. Eu deixo as lives todas salvas no meu perfil, então tem vários temas. O Fernando, pode seguir o Fernando também. O Fernando, já comentei com ele sobre inteligência artificial. Eu já falei aqui sobre nulidade do Tribunal do Júri. Já falei sobre busca e apreensão, responsabilidade do empregador, quando gerita. Então, enfim, são vários temas que a gente tem conversado, né? Crimes tributários. Até falar contigo, Ju, se um dia a gente pode fazer alguma coisa aí sobre tributário também, né? Que é uma área que eu gosto. Criminalidade tributária. Então é isso, pessoal. Quem tem interesse por esses temas, pode acompanhar aqui, que toda semana estou me esforçando para tentar fazer toda semana, né? Acredito que semana que vem também está certo que vai ter outro. Então, desde já, boa noite para quem ficou até o final, que realmente foi longa a live hoje, né? Ela até caiu alguma hora, assim, infelizmente a gente perdeu o iniciozinho ali, que estava tão legal. Mas muito obrigado por todo mundo que ficou e até semana que vem. Tchau, Ju. Boa noite. Até mais. Tchau, pessoal. Boa noite.